Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Segunda. Ele estava doente havia muito tempo, mas não foram os horrores da vida carcerária, nem o trabalho forçado, nem a comida ruim, nem a cabeça raspada, nem a roupa de retalhos que o destruíram. Oh, quão pouco ele se importava com todas aquelas torturas e provações. Pelo contrário, o jovem se alegrava mesmo com o trabalho, fisicamente extenuado, conseguia, ao menos, algumas horas de sono tranquilo. E o que significava para ele a comida, aquela rala sopa de legumes misturados com baratas? Em sua vida anterior, quando era estudante, não tinha frequentemente nem isso. Suas roupas eram quentes e adaptadas ao seu modo de viver. Quanto aos grilhões, ele nem sequer sentia seu peso. Estaria com vergonha de sua cabeça raspada e de seu blusão precário. Mas na frente de quem é que se envergonharia? Na frente de Sônia. Sônia tinha medo dele. Será que o deixaria envergonhado, e por que não? Ele se envergonhava mesmo perante Sônia, afligindo-a por isso com seu tratamento desdenhoso e bruto. Todavia, não tinha vergonha de sua cabeça raspada nem dos grilhões, seu orgulho é que estava muito magoado, e ele adoeceu por causa dessa mágoa. Oh, como ficaria feliz se pudesse acusar a si próprio. Suportaria tudo então, até mesmo o maior vexame. Mas ele julgava a si mesmo com toda a severidade, e sua consciência encarniçada não encontrava nenhuma culpa especial no seu passado, exceto, talvez, uma simples falha que poderia ter cometido qualquer pessoa. Raskolnikov estava envergonhado justamente de ter perecido daquela maneira cega, irremediável, surda e tola, por ordem do cego destino, e procurando consolar-se de alguma forma, via-se obrigado a aceitar a absurdidade da dita ordem e obedecer a ela. Uma aflição indefinida e inútil no presente e um sofrimento interminável que nada redimiria no futuro. Eis o que esperava por ele nesse mundo. E o que mudaria o fato de que, ao cabo daqueles 8 anos de reclusão, ele teria apenas 32 e poderia recomeçar a viver. Por que viveria? O que teria em vista? A que aspiraria? Viver para existir. Mas ele estava 1000 vezes pronto, ainda antes do ocorrido, a trocar sua existência por uma ideia, por uma esperança, mesmo por uma quimera. Nunca se contentava com a existência em si, ele sempre queria algo maior. Talvez fosse tão só a força de seus desejos que o incitava a considerar-se um homem a quem seria permitido mais do que a todas as outras pessoas. Se o destino lhe mandasse a contrição. Uma contrição abrasadora que partisse o coração e expugnasse o sono, uma contrição tão grande que sua horrenda tortura o fizesse pensar na forca e na voragem. Oh, ele se alegraria com isso. Os sofrimentos e lágrimas também fazem parte da vida. Mas ele não se arrependia do seu crime. Poderia, pelo menos, zangar-se com sua tolice, como se zangava antes com aquelas ações feias e disparatadas que o conduziriam para a cadeia. Mas agora, já no presídio, ele repensou minuciosamente, nas horas vagas, todas as suas ações anteriores e não as achou tão tolas e feias como elas lhe pareciam antes, naquele fatídico tempo. Por quê? Pensava ele, porque minha ideia seria mais tola do que as outras ideias e teorias que se colidem, de tão numerosas, neste mundo, desde que este mundo existe. É só examinar a situação com um olhar totalmente isento, abrangente e livre das influências cotidianas, e a minha ideia não parecerá certamente tão estranha assim. Ó contestadores e sabedores que valeis 5 copeques de prata, por que parais a meio caminho? Por que meu ato parece tão repugnante? Dizia a si mesmo. Por ser um delito. Mas o que significa a palavra, delito? Minha consciência está tranquila. Aconteceu sem dúvida, um crime doloso, sem dúvida, a lei foi infringida e o sangue foi derramado, mas é só tirar minha vida em nome da lei, e basta. É claro que neste caso, até muitos benfeitores da humanidade. Aqueles que não herdaram o poder, mas o tomaram com violência. Deveriam ser executados já nos seus primeiros passos. Mas aquelas pessoas suportaram seus passos e têm, portanto, razão, e eu não suportei e, assim sendo, não tinha o direito de me permitir um passo daqueles. O único ponto em que ele reconhecia seu crime era não o ter suportado, acabando por delatar a si próprio. O jovem também sofria com a questão, por que não se matara naquele dia? Por que ficara então plantado em cima do rio e preferira entregar-se às autoridades? Estaria tamanha força contida naquele desejo de viver, seria tão difícil vencê-lo. Mas Svidrigailov, que tinha medo da morte, venceu-o. Raskolnikov sofria de fazer a si mesmo essa pergunta e não chegava a compreender que, já naquele dia em que ficara plantado em cima do rio, talvez pressentisse aquela profunda mentira que impregnava sua alma e suas convicções. Não entendia que tal pressentimento podia ser precursor da futura virada em sua vida, de sua futura ressurreição, de sua futura e nova visão de mundo. Antes admitiria somente o obtuso jugo do instinto que não o conseguiria romper nem superar, por fraqueza e nulidade suas, de outra maneira. Olhava para os companheiros presos e ficava pasmado, como todos eles também amavam a vida, quanto valor davam a ela. Parecia-lhe que eles a amavam e prezavam ainda mais na cadeia, que a valorizavam ainda mais que em liberdade. Quantos sofrimentos e torturas horríveis teriam suportado? Alguns desses homens,
por exemplo, o sem-teto. Será que apenas um raio de sol, uma mata espessa e uma fonte gelada, em que um andarilho teria reparado algures, numa floresta desconhecida, 3 anos atrás, tinham tanto valor que ele vivia ansioso por reencontrá-los, como se fosse sua amante vendo-os em sonhos com aquela relva verde em volta da fonte e um passarinho a cantar numa moita? Olhando com atenção para essas pessoas ele via exemplos ainda mais inexplicáveis. De certo o jovem não divisava muitos detalhes daquele ambiente que o rodeava no presídio, nem mesmo queria divisá-los. Vivia abaixando, de certa forma, os olhos, por achar tudo insuportavelmente abominável. No entanto, muitas coisas passaram enfim a surpreendê-lo, e ele começou, de modo involuntário, a reparar naquilo que antes nem sequer imaginava. O que mais o admirava era aquele medonho e insuperável abismo que ficava entre ele e todos os outros detentos. Parecia que eles pertenciam a nações diferentes, olhando um para o outro com desconfiança e aversão. Ele sabia e compreendia as causas gerais de desunião, embora nunca tivesse admitido antes que tais causas fossem, de fato, tão profundas e puldaruças. No presídio havia igualmente, poloneses desterrados. E criminosos políticos. Estes simplesmente tomavam todos os criminosos comuns por servos ignorantes, tratando-os com altivo desprezo, mas Raskolnikov não podia compartilhar essa visão, via claramente que aqueles ignorantes eram, em vários sentidos, muito mais inteligentes do que os próprios poloneses. Havia lá 2 russos, um ex-oficial e 2 seminaristas, que também desprezavam demais a plebe, e Raskolnikov percebia, de igual maneira, o erro deles. Os presidiários não gostavam do jovem e evitavam-no, chegando, por fim, a odiá-lo abertamente. Por quê? Ele não sabia. As pessoas muito mais malignas que ele desprezavam-no, zombavam dele próprio e do seu crime. És um fidalgo, diziam-lhe. Não precisavas mexer com o machado, aquele negócio não é da fidalguia. Na segunda semana da quaresma chegou a sua vez de jejuar com toda a caserna. Ele ia à igreja e rezava com outros detentos. Uma briga aconteceu um dia, ele mesmo não sabia por que motivo, e todos o atacaram enraivecidos, de uma vez. És ímpio. Não acreditas em Deus. Gritavam para ele. Temos de te matar. O jovem nunca havia falado com os presidiários sobre Deus e a fé, mas eles queriam matá-lo como ateu. Calado, ele não retrucava. Um dos detentos partiu para cima dele, numa fúria irreprimível, mas Raskolnikov permaneceu calmo e silencioso, suas sobrancelhas não se moveram, nenhum traço de seu semblante tremeu. O soldado de escolta ficou, no momento certo, entre ele e o assassino, se não se derramaria sangue. Mais uma questão lhe era irresolúvel, porque todos eles gostavam tanto de Sônia. Ela não procurava agradar aos detentos, eles a viam raramente, às vezes só no trabalho, quando ela vinha, por um minutinho, para rever Raskolnikov. Entretanto todos já conheciam a moça, sabiam que ela viera atrás dele, sabiam como e onde ela morava. Sônia não dava dinheiro aos presidiários nem lhes prestava serviços especiais, apenas uma vez, no Natal trouxera bolos e chocolates para todo o presídio. Mas, pouco a pouco, certas relações mais próximas se estabeleceram entre eles e Sônia. Ela escrevia cartas para as suas famílias e mandava-as pelos correios. Os parentes que vinham à cidade deixavam as coisas destinadas aos detentos e mesmo o dinheiro nas mãos de Sônia. Suas mulheres e namoradas conheciam-na e visitavam a casa dela. E quando a moça aparecia no lugar dos trabalhos para ver Raskolnikov ou encontrava um grupo de presidiários que ia trabalhar, todos tiravam o gorro e cumprimentavam-na. Mãezinha Sofia Semyonovna. És nossa mãe terna e carinhosa, diziam os criminosos ferreteados a essa pequena, magrinha criatura. Ela retribuía com um sorriso, e todos eles gostavam de vê-la sorrindo. Gostavam até de seu modo de caminhar, viravam-se para vê-la andando e elogiavam-na, elogiavam, inclusive, por ela ser tão pequena assim, sem saberem o que mais mereceria elogios. Havia mesmo quem viesse pedir-lhe remédios. Raskolnikov passou no hospital todo o final da quaresma e a Semana Santa. Já convalescente, rememorou os sonhos que tivera quando estava com febre e delírios. Imaginava, doente, que o mundo inteiro era fadado a perecer de uma peste terrível, nunca vista nem suposta, que vinha do fundo da Ásia para a Europa. Toda a humanidade ia morrer, à exceção de algumas pessoas eleitas, bem poucas. Surgiram certas tríquinas novas, entes microscópicos que invadiam o corpo humano. Mas esses entes eram espíritos dotados de inteligência e de vontade. As pessoas acometidas por eles ficavam logo possessas e insanas. Mas nunca, nunca as pessoas se consideravam tão sábias e invencíveis em sua sabedoria quanto as infectadas. Nunca achavam tão inabaláveis suas sentenças, suas conclusões científicas, suas convicções morais e suas crenças. Vilas inteiras, cidades inteiras, povos inteiros infectavam-se e enlouqueciam. Todos estavam transtornados e não se entendiam, cada um pensava que a verdade só cabia a si, e afligia-se de olhar para os outros, batia-se no peito, chorava e torcia os braços. As pessoas não sabiam como e a quem julgar, nem concordavam entre si sobre em que consistiam o mal e o bem, ignoravam a quem acusar e a quem absolver. Matavam umas às outras numa fúria absurda.
Os exércitos inteiros marchavam um contra o outro, mas esses exércitos começavam, ainda em marcha, a destruir-se por dentro, as fileiras se confundiam, os soldados atacavam, de súbito, uns aos outros, apunhalando-se e cortando-se, dilacerando e comendo a carne humana. Nas cidades tocavam, o dia todo, arrebate para reunir o povo, ninguém sabia quem e para que chamava as pessoas, e todos estavam inquietos. Os mais ordinários trabalhos ficaram suspensos, pois todos propunham suas ideias e suas emendas, sem conseguir chegar a um acordo, a lavoura também ficou abandonada. As pessoas se reuniam, por vezes, em algum lugar, formavam um grupo disposto a empreender algo em comum, juravam que não se separariam mais, contudo se punham logo a fazer uma coisa totalmente alheia ao que acabavam de decidir, passavam a acusar-se mutuamente, brigavam e matavam uma a outra. Surgiram incêndios, veio a fome. Tudo e todos pereciam. A peste se alastrava e avançava cada vez mais. Só algumas pessoas é que poderiam salvar-se no mundo inteiro, eram pessoas eleitas e castas, predestinadas a dar início ao novo gênero humano e à nova vida, a renovar e purificar a terra, mas ninguém nunca vira essas pessoas, ninguém nunca ouvirá a voz delas. Raskolnikov estava atormentado pelas repercussões tristes e angustiantes desse absurdo delírio em suas lembranças, e lamentava que a impressão desses sonhos febres não o deixasse, por tanto tempo, em paz. Já transcorria a segunda semana após a Páscoa, os dias primaveris vinham quentes e serenos, as janelas da enfermaria para detentos estavam abertas, ainda que fossem gradeadas e um sentinela andasse embaixo delas, era um alívio. Durante toda a doença dele, Sônia pudera visitá-lo na enfermaria apenas 2 vezes, precisava pedir autorização a cada vez, e isso era difícil. Porém ela vinha frequentemente ao pátio do hospital, sobretudo de tardezinha, e postava-se sob as janelas, às vezes só para ficar lá um minutinho e ver, ao menos da longe, a janela da enfermaria onde Raskolnikov se encontrava. Um dia, ele adormeceu nessa hora, já quase bom de saúde e, acordando, achegou-se casualmente à janela e de chofre viu Sônia. Ela estava em pé, junto do portão do hospital, e parecia esperar por alguma coisa. Uma sensação repentina como que perfurou, nesse instante, o coração do jovem, estremecendo, ele se afastou às pressas da janela. No dia seguinte Sônia não veio, no terceiro dia tampouco, e Raskolnikov percebeu que a esperava com inquietude. Deram-lhe finalmente alta. Ao retornar ao presídio, ele foi informado pelos detentos que Sofia Semyonovna estava doente e não saía de casa. Muito aflito, o jovem pediu que a visitassem. Não demorou em saber que sua doença não era grave. Ciente, por sua vez, de que ele andava saudoso e preocupado com ela, Sônia lhe mandou um bilhete escrito a lápis, dizendo que estava bem melhor, que tivera apenas um leve resfriado e que logo lhe a revelou no seu local de trabalho. Quando Raskolnikov lia esse bilhete, seu coração palpitava com força e dor. O dia estava outra vez sereno e quente. De manhã cedo, por volta das 6 horas, ele foi trabalhar à beira do rio, onde um forno fora instalado num barracão para ostular o alabastro triturado. Apenas 3 presidiários foram trabalhar ali. Um deles se dirigiu, escoltado por um soldado, à fortaleza para buscar algum instrumento, o outro se pôs a cortar a lenha, colocando-a no forno. Raskolnikov saiu do barracão, foi até a margem do rio, sentou-se nos troncos amontoados perto do barracão e ficou olhando para o rio largo e deserto. Um panorama enorme se abria a partir dessa alta margem. Da margem oposta, muito distante, vinha um canto baixinho. Viam-se lá as yurtas dos nômades, pontinhas pretas quase imperceptíveis naquela imensurável estepe banhada de sol. Outras pessoas, bem diferentes dos russos, viviam lá em liberdade, o próprio tempo parecia ter parado naquelas plagas, como se a época de Abraão e de seus rebanhos não tivesse passado ainda. Raskolnikov estava sentado, imóvel, e não desviava os olhos do rio, seus pensamentos se transformavam em sonhos, imerso numa contemplação ele não pensava em nada, mas uma angústia o deixava aflito e perturbado. De súbito, Sônia apareceu perto dele. Aproximou-se sem o menor barulho e sentou-se ao seu lado. Era bem cedo, e o friozinho matinal ainda não se abrandara. A moça usava seu velho casaquinho pobre e seu lenço verde. O rosto ainda estava marcado pela doença e parecia mais magro, pálido e cansado. Ela sorriu para Raskolnikov, afável e alegremente, estendendo-lhe tímida como de praxe, a mão. Sônia sempre lhe estendia a mão com timidez, às vezes nem sequer deixava o jovem tocar nela, como que receosa de ele a repelir. Raskolnikov sempre tomava sua mão com certo asco, sempre recebia a moça com certa contrariedade, às vezes ficava teimosamente calado durante toda a sua visita. Vez por outra, ela se assustava e ia embora muito entristecida. Mas agora as suas mãos não se desuniam, ele a mirou de soslaio, sem dizer nada, e abaixou depressa os olhos, fixando-os no solo. Eles estavam a sós, ninguém os via. O guarda lhes tinha virado as costas. Raskolnikov não sabia como isso aconteceu, mas algo o levou, de repente, a atirar-se aos pés dela. Chorando, ele abraçava os joelhos da moça. No primeiro minuto, ela se apavorou mortalmente, e todo o seu rosto ficou petrificado. Levantou-se num pulo e olhou para ele, trêmula.
Mas logo, no mesmo instante, compreendeu tudo. Seus olhos fulgiram de imensa felicidade. Ela compreendeu que, sem sombra de dúvida, ele a amava, amava infinitamente, e que o momento feliz afinal chegara. Eles queriam conversar, mas não conseguiam. As lágrimas lhes turvavam os olhos. Estavam ambos pálidos e magros, mas em seus rostos doentes e lívidos já brilhava a aurora do revigorado futuro e da completa ressurreição para a nova vida. Fora o amor que os ressuscitara. Um coração encerrava inúmeras fontes de vida para o outro. Eles decidiram esperar pacientes. Restavam-lhes ainda 7 anos, mas haveria, até lá, tanto sofrimento insuportável e tanta felicidade infinda. Ele ressuscitou e sabia disso, sentia isso plenamente, com todo o seu ser renovado, e ela só vivia a vida dele. Na mesma noite, quando as casernas ficaram trancadas, Raskolnikov estava deitado na sua tarimba e pensava nela. Até lhe parecia, naquele dia, que todos os presidiários, seus inimigos antigos, já o viam com outros olhos. Ele mesmo puxava conversa com os detentos, e estes lhe respondiam amavelmente. O jovem se lembrava disso, mas será que não devia mesmo ser desse modo? Será que tudo não devia mudar agora? Estava pensando em Sônia. Lembrava como a afligia o tempo todo e como lhe magoava o coração. Lembrava seu rostinho pálido e magrinho, mas essas lembranças quase não o atormentavam agora. Ele sabia com que amor infinito redimiria todos os sofrimentos dela. E o que seriam todos aqueles sofrimentos do passado? Tudo, até o seu crime, até a sentença e a prisão, tudo lhe parecia agora, em seu primeiro impulso, um fato externo e alheio que não teria nada a ver com ele. De resto, naquela noite o jovem não podia pensar em nada longa e continuamente, não conseguia concentrar seus pensamentos em coisa nenhuma nem tomar nenhuma resolução de forma consciente. Estava apenas sentindo. A dialética cederá lugar à vida, e doravante sua consciência teria de seguir um rumo bem diferente. Havia um evangelho debaixo do seu travesseiro. Raskolnikov pegou maquinalmente. O livro pertencia a Sônia, era aquele mesmo livro no qual Sônia lira para ele a história da ressurreição de Lázaro. No início de sua pena ele pensava que a moça o torturaria com a religião, que iria falar do evangelho e impor-lhe as leituras. Mas, para a sua maior surpresa, ela não o falou nenhuma vez sobre isso, nenhuma vez lhe ofereceu o evangelho. Foi ele mesmo quem pediu que Sônia o trouxesse. Pouco antes de sua doença, ela lhe trouxe o livro, calada. Antes daquele dia Raskolnikov nem sequer o abria. Tampouco o abriu agora, porém lhe surgiu uma ideia: será que as convicções dela podem não ser agora as minhas? Os sentimentos dela, as aspirações dela ao menos. Sônia também passou todo aquele dia emocionada, e de noite tornou mesmo a adoecer. Contudo, estava tão feliz que ficou quase assustada com sua felicidade. 7 anos, apenas 7 anos. No início de sua felicidade, eles dois estavam prestes, de vez em quando, a tomar esses 7 anos por 7 dias. Raskolnikov nem sabia ainda que não ganharia essa nova vida de graça, que precisaria pagar caro por ela, adquiri-la com uma grande proeza futura. Mas aí começa outra história, a história da gradual renovação de um homem, a de sua gradual conversão, de sua lenta passagem de um mundo para o outro, a história de como ele conhecerá uma nova realidade, antes completamente ignota. Isso poderia constituir o tema de outra narração, mas o nosso relato presente está terminado. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.